Quando você estuda a organização da administração pública, você aprende lá nas autarquias, lembra? Administração pública indireta. Você conhece um tipo de autarquia chamada autarquia profissional ou corporativa, que nada mais é do que o maldito grande conselho profissional. Então, se você aí é médico, dentista, educador físico, ou, sei lá, corretor de imóveis, você tem um conselho profissional nas suas costas. Esquece a OAB. A OAB está fora. A OAB é uma entidade que possui um satanás dentro dela próprio. Ela não precisa de ninguém. Tá? Não à toa tem estatuto próprio que você estuda para a OAB, que é o estatuto, né, a ética na OAB. Qual é a jogada? Estatuto da advocacia, né? Quando você tem um conselho profissional, e você estudou isso lá em autarquia, você aprende uma coisa absurda. Porque a lei que criou, a lei que regulamenta, criou não, porque já existe há muito tempo, os conselhos profissionais, CREA, CRM, CRO, ela diz que o conselho profissional é uma pessoa de direito privado, atenção para isso, já começou errado, que é autarquia de direito público, mas tudo bem, que exerce o poder de polícia. Aí fudeu tudo. Então, o teu professor vai te falar o quê? Se foi comigo, você aprendeu isso. Se não foi comigo, você não aprendeu nada, que ninguém sabe dar aula que nem eu, porque eu sou foda, eu sou o único. Mas qual é a... Parece. Mas qual é a jogada? Quando a lei veio falando que o poder de polícia é exercido por um particular ou por uma pessoa de direito privado, amigo, naquela hora, ninguém queria dar tiro na própria cabeça. Porque se você parar para analisar, o poder de polícia é uma função do Estado. Se é uma função do Estado, somente uma pessoa de direito público pode exercer. Não à toa tem as autarquias, as agências reguladoras, que também exercem poder de polícia. Né? A Anvisa, sei lá, Inmetro. Aí o cara me fala num conselho profissional, dizendo, olha, esse conselho profissional ele pode exercer poder de polícia. Foram até o STF, levantaram isso aqui é inconstitucional, esse pessoal tá maluco. E o STF falou, não, tranquilo. Sabe por quê? Porque o conselho profissional, ele se reveste da couraça de ser uma autarquia. Cagada absurda. O problema é que isso gerou consequências no mundo jurídico absurdíssimas. E uma delas aconteceu em Minas Gerais. O que aconteceu? O Estado de Minas Gerais contratou, na verdade foi uma prefeitura, né? Foi o município de Belo Horizonte, se eu não me engano, alguma cidade bonita lá de Minas Gerais. Eu conheço algumas e realmente Minas Gerais é espetacular. Eu acho que foi Belo Horizonte mesmo. Contratou uma empresa privada para instalar câmera de fiscalização de trânsito. E qual era a função? A câmera fiscalizava o trânsito, graças a Deus, né? Já que foi contratado para isso. E se encontrasse irregularidade, na hora gerava multa. Qual foi a cagada? Pô, cara, se eu contratei uma empresa privada para fazer esse tipo de serviço e ela está fiscalizando e está aplicando punição, que eu me lembre, 4 ciclos de polícia, norma, consentimento, os 2 últimos, fiscalização e penalidade. Como é que uma pessoa de direito privado está fazendo isso? Aí foram, mas conselho profissional pode, pô. Aliás, conselho profissional é tão absurdo que a mensalidade que você paga tem características de tributo. Para você ter uma ideia. Você fala com o Mozart sobre isso. Para você ter uma ideia. Então tá. Se o cara pode, eu também posso. E aí isso foi parar no STJ. O STJ criou um instrumento, que são esses 4 ciclos, isso veio do STJ, que o STF depois, para não dizer que concorda, ele concordou do jeito dele. Mas o que o STJ falou? Desses 4 ciclos de polícia que nós falamos, de novo, norma, consentimento, fiscalização e aplicação de punição ou penalidade, os atos que a gente configura ali como atos apenas de expedição, a gente pode delegar a um particular tranquilamente. Vamos pensar juntos. Seria normal você delegar o poder normativo? Claro que não. Então, a fase de norma não pode. Agora, consentimento, tranquilo. Consentimento é você olhar a norma, olhar o pedido e ver se está tudo de acordo. Tranquilo. Fiscalização? Também, só está fiscalizando. Agora, aplicar penalidade? Não. Então, o que levantou-se nessa história lá em Minas Gerais? A empresa poderia fiscalizar como ela fez, instalou câmera para fiscalizar, mas não poderia aplicar a multa direto, porque ela estaria pegando o 4º ciclo de polícia, que é próprio do poder público. Então, as câmeras passaram a pegar a irregularidade, comunicar à prefeitura para que lá dentro fosse produzido a infração de trânsito, tá? O documento de infração. Percebeu? Então, o que o STJ falou? É delegável o poder de polícia a um particular, desde que sejam os atos de consentimento e fiscalização. Não à toa, quando você vai tirar a sua carteira de motorista, você tira numa autoescola particular. Consentimento. A norma não foi ela que criou. Quem criou foi o poder público. E a fiscalização também você vai sofrer normalmente de um particular.
Aí foram para o STF também, né, para confirmar, porque o STF tem que falar alguma coisa. Aí o STF, para não dizer que concordou, falou assim: o poder de polícia não pode ser delegado para o particular, salvo se forem atos de mera execução. E aí foram perguntar para o STF, que é um gênio, e tá, beleza, mas o que é um ato de mera execução? Aí o cara falou: ato de mera execução é consentimento e fiscalização. Então não mudou nada. Como que você vai levar para a prova isso? Os ciclos de polícia podem ser delegados a particular? Não. Essa é a resposta direta, ponto final. Agora, se ele falar, não, 2 ciclos de polícia, alguns podem, aí sim, e ele vai determinar quais são. Então, quando você for responder uma pergunta sobre poder de polícia é delegável a particular, você responde dando um chute no peito. Não. Ponto final. Agora, isso se for, claro, vai estar lá na assertiva, não tem opção melhor, você vai no não. Mas se tiver uma opção que diga não, salvo os atos de mera execução ou salvo os ciclos de consentimento e fiscalização, aí você marca. Então a primeira coisa que você faz é chute no peito. Sabe aquela história? Você dá porrada e depois pergunta se foi ele que beijou tua mulher? É por aí. Então você primeiro chega brigando, depois você fala, foi você mesmo? Aí o cara, não fui eu não. Pô, desculpa aí, cara, vamos tomar uma cerveja? Vamos. Beleza. Então você chega na prova dizendo não. O poder de polícia é próprio do poder público, não vou passar isso para ninguém. Agora, se eventualmente a questão for mais elaborada, mais inteligente, que ela vai te pedir no enunciado de acordo com jurisprudência, de acordo com o entendimento estabelecido pelos tribunais superiores, aí sim, o poder de polícia será delegável em parte. Né? Eu posso delegar 2º e 3º ciclo, fase ou etapa de polícia, que são consentimento e fiscalização. Tá?